Setembro está chegando ao fim, o mês em que o mundo inteiro se volta ao assunto do suicídio. Entretanto, a vida segue, e a discussão também, e os vários motivos para lutarmos contra o suicídio. Qual é a diferença entre as pessoas que desistem para as pessoas que continuam? A gente ouve muita lorota por aí, criticando pessoas que desistem da vida, que sentem uma tristeza incompreensível, como fraqueza, covardia, fricote. É lamentável que existam pessoas que pensem assim, porque isso é um atestado de ignorância. É um atestado de fraqueza e medo de enfrentar as próprias fragilidades. Muitas pessoas que são preconceituosas, na verdade, usam essa postura para esconderem a própria fragilidade, o próprio medo, o medo de colocar fim à própria vida, mesmo diante de vários motivos que as fazem volta e meia desejarem morrer. Bem, quando a gente pensa em causas para o suicídio, são várias. A primeira coisa que a gente pensa é na depressão, nos transtornos de personalidade, os transtornos de humor. Mas a gente precisa ir mais a fundo e focar a família. Nós vivemos tempos muito complicados em que o individualismo tem atrapalhado as pessoas de vivenciarem relações mais autênticas, mais substanciosas. Mas quando a gente pensa em motivos para o suicídio, aliás, o que as pessoas argumentam é uma total apatia em relação aos estímulos da vida, não percebe vontade de fazer nada, nada estimula desejos, vontade, motivação. As dificuldades constantes, os problemas de relacionamento familiar, que ficam ali mantendo aquele ambiente que deveria ser um ninho de acolhimento, um ninho de segurança, torna esse lugar um verdadeiro campo de batalha. Então, uma história de vida muito difícil, vários traumas, abusos, violência doméstica, a drogadição, o alcoolismo. São vários os motivos alegados pelas pessoas que querem tomar esse tipo de atitude para justificarem sua dor. Mas qual é a diferença, então, para as pessoas que enfrentam tudo isso e mesmo assim persistem? Bem, é bem relativo de uma pessoa para outra ter habilidades para enfrentarem suas dificuldades. Habilidades de resiliência, assertividade, pensamento dedutivo, raciocínio que faz a gente encontrar soluções, criatividade. Isso ajuda a gente muito a encontrar saídas. Então, quando a gente vê essa diferença, a gente começa a perceber que é necessário que a gente faça alguma coisa para começar a combater esses pensamentos e ajudar quem convive com eles. A gente percebe muito na queixa dos adolescentes, das crianças, a preocupação com os pais, a vontade de atender às expectativas de pais que nunca ficam satisfeitos, que sempre olham o copo meio vazio, não sabem reconhecer esforço, não sabem ter leveza, esquecem que estão lidando com pessoas em formação que não têm condições de elaborar crises existenciais, esquecem que ali tem crianças inocentes que não devem ouvir determinados assuntos dentro de casa, crianças que presenciam discussões, brigas, agressões físicas, ameaças constantemente. Crianças que têm problemas de aprendizagem e vivem constantes fracassos estudantis que as levam a desenvolverem uma baixa autoestima, uma vergonha, um constrangimento. Crianças que, por não entenderem bem o que acontece, se sentem culpadas por situações que não são culpa delas. Então, são muitas as questões que levam uma pessoa a, num período constante, desenvolver o desejo pela morte.
No enfrentamento de todos esses desafios, nós precisamos ter habilidades que percorrem a proatividade, a assertividade, resiliência, perspectivas, busca de sentido. Mas é muito vago isso para quem está deprimido, com baixa de neurotransmissores, principalmente os neurotransmissores relacionados à motivação, à empolgação. Então, nós precisamos pensar nesse estado deprimido como uma situação mais abrangente. É tanto um problema existencial quanto um problema neuroquímico. E cada área dessa precisa ser tratada para que não haja risco da pessoa ir por esse caminho. Em se tratando de questões existenciais, eu gostaria de fazer uma leitura de uma entrevista dada por um grande artista brasileiro a uma revista, a Marie Claire, em que essa pessoa relata o que ela vivia na infância e os prejuízos e o modo como ela encontrou saídas. Inicialmente, eu não vou identificar essa pessoa para que você sinta a dramaticidade do relato. Marie Claire pergunta: sua figura no seu grupo musical colocou a androginia dentro de todos os lares do Brasil. Foi proposital? Ele responde: nem pensava nisso. Não estava preocupado com androginia ou não androginia. O que não queria era ser simplesmente um crooner de banda. Queria ser outra coisa, ter liberdade, ao mesmo tempo conseguir andar na rua, porque eu ouvia falar que artista não podia andar na rua e não queria isso para mim. E a revista pergunta: era então uma proteção? Sim. E paradoxalmente, na hora em que tapei minha cara, fiquei nu. Adquiri uma coragem de exposição física que não sabia que existia em mim. Quando vi as primeiras fotos do nosso grupo, pensava: mas esse aí não sou eu. Parecia que um outro tinha me ocupado. A psicanálise explica isso. No momento em que você não tem rosto, você não é ninguém. E a revista pergunta: você não tinha essa coragem? Então ele responde: eu era uma pessoa muito problemática com meu corpo. Naquela época, já bem menos, mas fui muito uma criança enrustida. Ficava ali no cantinho desenhando, com vergonha de tudo, de mim. Na adolescência não havia hipótese de eu tirar a camisa na frente de alguém. Me achava um ser horroroso. Vivia com a mão no bolso porque tinha vergonha das minhas mãos, dos meus pés, das minhas pernas. Não queria que ninguém me visse. Quando isso começou a mudar? Quando fui para o quartel. Ali eu tinha que tomar banho na frente de 20 homens e entendi que teria um problema com eles. Se não tirasse a roupa naquele lugar, minha vida ia virar um inferno. Aí comecei a notar que tirava a camisa e ninguém me apontava como um monstro. Como é hoje? Tenho a consciência de que não tenho um corpo perfeito, mas mostro como se fosse. E aí é muito louco, porque as pessoas acreditam. Em que lugar está hoje essa insegurança? Ele responde: não tenho mais. Eu tinha uma negação de pai que carreguei por muito tempo, porque não tinha consciência de que aquilo existia. Sempre fui um espinho atravessado em sua garganta, sem eu nem saber porquê. Ele me perseguia. Até que na época em que tomava Daime, tive uma memória absurdamente reveladora. Lembrei que quando tinha 6 anos ele me chamou de viadinho. Não entendi nada, nem sabia o que isso queria dizer. Aos 13 anos fez isso de novo, só que aí eu já sabia responder e disse: não sou não, mas quando eu for, o Brasil inteiro vai saber. Por isso passei muito tempo sem saber receber amor. Já era famosíssimo e ainda carregava isso comigo. Eu me fechava quando me aplaudiam. Eu não sabia receber. Transar, tudo bem, mas nunca existia uma segunda vez. Agora eu me abro. Eu já chego aberto. Seu pai assistiu seus shows? Não. Ele me viu anos depois, quando fiz um show no nosso estado. Tomou um remédio para o coração e foi me ver com a minha irmã. No fim do show, disse a ela: achava que era outra coisa. Ele é um grande artista. Quando chegou em casa, botou meu disco nas alturas para os vizinhos ouvirem, mas nunca me disse nada. Soube de tudo isso pela minha irmã. Sabe de quem é essa história? Ney Matogrosso, uma das vozes mais lindas do Brasil. Imagine
a inteligência, o talento, a sensibilidade, a poesia de um ser humano, com tanta coisa para trazer para o mundo, sendo massacrada pelo preconceito. O assunto é polêmico e a gente não vai aqui estender nessa linha. Mas vamos falar de outros homens que transformaram seu sofrimento em luz. Michelangelo era gay. Naquela época existia preconceito e também uma influência muito severa da igreja. Falava-se que esse tipo de coisa levava as pessoas ao inferno. Os pais eram muito religiosos e ele se torturava tremendamente. Mas, no entanto, canalizou sua luz, seu talento e produziu a beleza que está aí pelo mundo. Vamos falar de Picasso. Picasso participou de uma das guerras e assistiu muitas atrocidades. E ele convivia com companheiros de alojamento entre os combates. E ali ficavam trocando suas confidências sobre seus sonhos, as mulheres que amavam, os projetos de vida quando terminasse a guerra. E no dia seguinte, Picasso presenciava os corpos desses homens sendo destroçados por tiros de canhão. Ele via aqueles homens morrerem. E quando ele deu uma entrevista falando a respeito, o repórter perguntou: "Como é que você deu conta?" Ele disse: "Eu desenhei. Porque só quando eu mergulhava na minha arte, eu dava conta de suportar tudo aquilo." E ele não parou por aí. Ele decidiu fazer uma obra gigantesca, maravilhosa, que representasse os horrores da guerra que ele presenciou. Corpos mutilados, bestas, na Guernica. Um grande painel, um enorme painel. A crítica na época condenou dizendo que era uma obra feia. E ele falava: "Mas o que é a guerra?" Então eu falei de todas essas pessoas para mostrar que é possível a gente conviver com coisas que nos magoam e escolher um caminho diferente, que não a morte. E as soluções, tanto para os adultos quanto para as crianças, é a busca do sentido para a vida. É tentar definir o que a gente deseja, o que nos faz felizes, o que nos encanta. A gente precisa muito parar de colocar a opinião dos outros em primeiro lugar. No caso das crianças, isso é importante porque elas precisam ser educadas e precisam ter um referencial para seguir uma direção em suas vidas. Entretanto, nem sempre as crianças estão bem acompanhadas. Seus pais são doentes, são perturbados, viciados, e elas ficam muito expostas às grandes violências que a gente vive. Então, o que acontece? Crianças que têm dificuldades emocionais, sociais, de aprendizagem, precisam de ser protegidas, amparadas nas suas necessidades. Quando isso não acontece, há uma tendência ao desenvolvimento de patologias como a depressão. É preciso que essas crianças contem para as outras pessoas o que está acontecendo dentro de sua casa. É preciso que essas crianças busquem a ajuda de tios, padrinhos, avós, professores, diretores de escola, porque muitas vezes elas estão vivendo grandes pesadelos, grandes torturas, mas têm medo de falar, são ameaçadas, têm vergonha, têm medo do desconhecido, mas elas precisam falar. Grandes campanhas contra a pedofilia têm sido feitas no mundo inteiro e a tônica é: fale para alguém. Se você sofre violência física, moral, sexual, se está acontecendo uma coisa que te deixa confuso e angustiado, com medo, fale para alguém, conte para alguém, adultos de preferência. Pessoas de autoridade como professores, diretores de escola, parentes, os tios mais legais. Conte para alguém, compartilhe o que você está vivendo. Porque você pode estar com um problema que remédio resolve. Você pode estar com um problema que uma terapia resolve. Você pode estar com um problema que mudar de ambiente, mudar para a casa da avó, mudar para a casa de um tio, resolve. Você pode, nessa atitude, ajudar a sua família, porque aí a família inteira se volta para aquele núcleo e busca recurso. É
É preciso que a gente proteja as crianças. Muitas vezes vemos casos absurdos em que famílias de um mesmo sistema presenciam violências num grupo ali e não fazem absolutamente nada. Percebem violências acontecendo e são apáticas, indiferentes. Percebem que aquelas crianças estão sendo massacradas, cicatrizes de queimadura de guimba de cigarro, queimaduras de ferro, marcas nos corpos de varadas, pauladas, machucados na cabeça, unhadas, beliscões, e não fazem nada. Quando a gente pensa em suicídio de criança e adolescente, nós precisamos nos conscientizar, todos nós da sociedade, em que quando nós vemos essas coisas acontecendo, nós não podemos nos intimidar. Ali pode ter uma doença mental dentro da casa daquela criança. E o que é a violência? Uma escola de violência. Porque essas crianças vão crescer e vão ter que canalizar tudo isso, e isso vai sair de algum modo. E geralmente violência gera violência. Quando eu falei nesses artistas, eu quis mostrar para você que tem depressão, para você que não está vendo sentido na vida, de que você pode se realizar de algum modo, que você pode encontrar um sentido para a sua vida e se agarrar a ele. Existe um filme que é um relato de um fato real de uma menina negra chamado Preciosa. Essa menina sofria abusos do padrasto sob o conhecimento da mãe, totalmente abandonada, sofria bullying, era maltratada por ser negra, gorda. E o que acontecia? Ela recorria a um devaneio, que é um mecanismo de defesa em que ela se imaginava como uma cantora de blues, de jazz, muito famosa. E aquele pensamento, aquele devaneio, constantemente ela fazia uma fuga da realidade e ia para aquele pensamento, e se imaginando poderosa, se imaginando realizada, isso dava força para ela suportar. Até que um dia ela busca a ajuda de uma professora e essa professora, é spoiler, desculpa, e essa professora a ajuda. Então, o que acontece? Quando você está desesperado, você não vê saída, mas existe saída. Não desista, espere. Espere um pouco. Pense com calma, busque ajuda. Busque sentido para a sua vida. Passe a desenhar, passe a escrever poemas, histórias. A autora da série Harry Potter tinha depressão, vivia dificuldades econômicas terríveis. E ao invés de sucumbir e desistir, ela usou os livros dela. Foram negados, foram rejeitados por várias editoras e quando uma aceitou, ela explodiu. Você tem luz dentro de você. Existem coisas maravilhosas no mundo, diversas direções. Se você é jovem e é dependente econômico de alguém, espere um pouco. Espere. Busque ajuda. Peça uma tia para te levar ao médico se sua mãe não pode levar. Fale para alguém. Eu me sinto triste, eu me sinto nervoso, eu tenho o tempo todo a sensação de que eu vou explodir, que eu tenho que quebrar tudo. Conte isso para alguém. Mas é alguém que te ajude e não o traficante que está vendendo droga na esquina. Ele não quer saber, ele quer seu dinheiro. Ok? Conte para alguém que possa te ajudar, mas não é aquele tio pedófilo, não. É para a pessoa bacana da sua família. Conta para o seu professor, para o seu diretor da escola. Compartilhe. Não desista, não. Tem saída. Veja, as guerras acabaram. A Grande Guerra, Primeira e Segunda, acabaram. Picasso pôde voltar para casa e produzir. Percebe? E muitas vezes essas pessoas que sofrem essas coisas têm uma habilidade enorme de transformação. Elas são portadoras de palavras de esperança, de beleza. Pensa na arte. O que seria de nós sem a arte? Quando você estiver muito angustiado, muito preocupado, em tempo de fazer uma besteira, siga essas dicas. Vá ao banheiro, molhe os seus pulsos, molhe os pés, molhe a nuca e entre na água fria. E entre na água fria, toma um choque térmico ali na água fria. Tome cuidado para você não estar doente, com febre e tal. Dê um choque térmico no seu corpo, porque ele vai inaugurar um novo estado mental. Se enxugue,
se acalme, respire fundo, coloca uma música igual essa. Uma música assim, num nível constante, numa frequência constante, para que ela alinhe suas ondas mentais. O que é o estresse? Seu cérebro fica assim, grande, quando você vai fazer um eletroencefalograma que mede as ondas mentais, quando a pessoa está agitada, ela está ondas muito altas, picos muito altos. Quando você vai se acalmando, ele vai reduzindo e vai entrando num nivelado calmo, tranquilo. Como é que a gente alcança isso? Tomou o banho do choque térmico. Agora você vai ouvir essa música, vai respirar profundamente. 5 tempos para inspirar, 5 tempos para expirar. Respirou, relaxou, respirou lá umas 20 vezes. Agora você vai começar a criar um lugar lindo, maravilhoso, seguro e confortável, mental, para onde você vai se levar. Isso é auto-hipnose. Nesse lugar maravilhoso, você vai colocar alguma situação muito agradável que te traz prazer e alegria. Coisas lindas, coisas ótimas, otimistas, positivas. Ensine o seu cérebro a buscar esse caminho. Porque, veja bem, monoideísmo, quando nós estamos deprimidos, temos uma tendência a sermos negativos. Quanto mais a gente pensa bobagem, porcaria, pior fica. Porque isso vai crescendo, isso vai estimulando a glândula do estresse, ela vai despejando cada vez mais adrenalina nas correntes sanguíneas e de repente você simplesmente não dá conta e faz besteira. Quando você mantém a calma, você consegue controlar esse hormônio do estresse. E quando você visualiza mentalmente situações agradáveis, situações de sucesso, de prosperidade, você está ensinando o caminho para o seu cérebro trabalhar, para te levar lá onde você quer. Nova rede neural. Você sai do lado direito, está invertido, mas aqui é meu lado direito, que é o lado das emoções, e vai para o lado esquerdo, que é o lado da racionalidade, do pensamento dedutivo. É o pensamento que busca saída, busca sentido, busca explicação. E pense, se você vencer essa etapa agora, você tem uma grande chance de ser o cara, a garota lá na frente. Sair da companhia de pessoas tóxicas, pessoas que te fazem mal. Buscar crescimento, estudar. Quer um caminho? Estudar. Droga não vai te levar a nada. A droga vai te destruir. Possivelmente. Busca estudar porque os estudos são porta aberta para o crescimento. Se você olhar na história aí, esse pessoal que está aí morrendo por causa de droga, qual é o sentido? Né? Se o negócio é ser feliz, se o negócio é a gente se realizar, por que vai usar a droga? Se você já sabe que não é legal. A droga, inclusive, interfere no seu pensamento, faz você pensar coisas loucas, desconecta a rede neural da razão, das aprendizagens e fica muito fácil fazer besteira. Bebida alcoólica, né? Ame-se, dê a si mesmo o amor que você quer. Tem que começar em você, ok? E nós precisamos, então, buscar saídas, amenizar o momento. Se a saída está difícil, precisa de dinheiro, precisa conversar com alguém, respira fundo, espera. Espera. O segredo de quem vence obstáculos é saber esperar o tempo da solução. Ok? Nós temos que ter muito cuidado com essa moda de suicídio. Se chama histeria coletiva. Ah, eu vou me matar e minha mãe vai morrer de culpa pelo resto da vida. Bem feito. Mas e aí? Você perde a vida. E daí? Você deixa de ser um grande médico, você deixa de ser um grande engenheiro, você deixa de ser um grande músico. Daí, o maior prejuízo para o mundo é você ir embora. Mostra a beleza que você tem, o valor que você tem. Quando você olhar para trás, você fala, aí galera, para trás eu digo para a família, né? E aí galera, valeu eu ter vindo, eu dei conta, eu venci. Tá vendo que eu mostrei meu valor? Eu sou uma pessoa de valor, eu sou importante. E pense o seguinte, muitas vezes os nossos familiares estão agindo dessa maneira porque eles também estão sofrendo, eles também estão com problemas. Só que os problemas dos seus pais não é você que resolve. E você não é a culpa. O problema é deles. Ok? Segue, vai em frente, acredita.
Eu espero que tudo isso que eu tenha falado tenha contribuído de alguma maneira, mas, primeiro, toma todas essas medidas aí, de cuidar de si, de fazer meditação, de fazer auto-hipnose de sucesso, de crescimento, se engaje nos estudos, mete a cara nos livros, se está difícil de aprender, conta para uma madrinha, uma tia, conta para a mãe ou pai, o que for legal com você, busque ajuda médica. Quem sabe você tem um TDAH, quem sabe você tem dislexia, quem sabe você tem problema de vista. E acredita no futuro, conta o que você está vivendo para alguém, desabafa, fala. Quando a gente fala, esvazia. Sai dessa, de masoquismo, de ficar gostando de sofrer. Sai desse ciclo aí, não vai te levar a lugar nenhum. Ok? Então é isso. Eu não estou querendo trazer receita mágica, eu sei que tudo é muito difícil, principalmente quando nossa cabeça está mal, não está raciocinando, principalmente quando a gente não acredita em mais ninguém. Mas tem aí um pontinho de luz, de força para a vida dentro de você. Pega com força esse ponto aí, abraça isso. Você não quer morrer, você quer vencer o que está doendo. Tem método para isso, tá bom? E é possível. Tem muita gente vencendo, você também pode vencer. Ok? Coragem. Respira fundo e acredite. Espera. As coisas mudam, a vida muda, as fases passam. A gente cresce, aprende, se desenvolve, ganha dinheiro, ganha independência e às vezes ainda salva outras pessoas da nossa família que estão na mesma situação. Ok? Salva pela nossa postura, nosso exemplo de força, de coragem, o desaforo. Eu não vou acabar com a minha vida, eu não vou deixar isso aí me destruir. Eu vou seguir em frente, eu vou mostrar o meu valor lá na frente. Ok? Lute, acredite e depois eu quero ver sua luz. Eu quero ver a sua coragem, a sua força trabalhando a seu favor. Ok? Grande beijo no seu coração.